Nono ano, tudo certo por aí? Espero que sim, né? Meio difícil, mas a gente consegue fazer as coisas ficarem bem. Olha só, o tema que eu vou trazer hoje para aula aqui, ainda sobre equação de segundo grau, é sobre fatoração de uma equação de segundo grau. Mas antes disso, só para lembrar, até a aula passada eu vim trazendo, logo no comecinho dos textos, um resumo das aulas anteriores de coisas que a gente já tinha visto. Então, eu vinha falando das equações incompletas, a quantidade de raízes que tinha, aquela coisa toda. Até agora, a gente está vendo só como resolver uma equação de segundo grau. Pura e simplesmente isso, a gente não está vendo aplicação, tá? Então, o que eu vou fazer? Próxima aula, vou fazer exercícios, né, e aplicações, ok? Não vai ser uma aula só de exercício, mas eu vou trazer algumas aplicações para vocês entenderem como é que a equação de segundo grau funciona aplicada, tá certo? E aí, eu vou ver se eu consigo mandar um resumo com as características que a gente foi vendo até agora, beleza? Que aí já deixa tudo certinho para vocês. E aí, claro, o tema de equação de segundo grau não vai acabar aqui. A gente ainda vai ver outras coisas em cima, perfeito? Mas vamos lá. Fatoração de uma equação de segundo grau. Olha só, logo aqui em cima está escrito assim, ó, uma equação de segundo grau completa é um trinômio, ou seja, um polinômio com três termos. Polinômio, lembra de polinômio do ano passado, hein? Polinômio. Sendo um trinômio, podemos tentar fatorá-la para encontrar suas raízes. Como assim? Bom, primeiro eu preciso que você refresque a sua memória em relação aos polinômios e às fatorações, certo? E aí lembra que ano passado eu insisti muito com vocês para estudarem muito isso, porque ia ser uma coisa que vocês iam carregar ao longo dos anos e que iam precisar ter esse conhecimento. Ano passado vimos como uma ferramenta para coisas futuras, a coisa futura está aí. Não é só isso, tá? Em outros campos, inclusive na física, vocês vão precisar disso. Por mais que não fique explícito, mas vocês vão precisar lembrar disso, tá? Então, olha só. De todas as faturações de polinômios que a gente viu, a gente já usou uma aqui, que foi na equação incompleta, onde a gente não tem o termo c. Ou seja, aquela equação que tem essa carinha aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Certo? X ou y, a incógnita que for, tá? Cadê meu foco, gente? Certo? Então, nesse caso aqui, a gente fazia aquela fatoração que era a fatoração do fator comum. O que é o fator comum? A gente pega alguém aqui, ó, bota em evidência, certo? Ou seja, é um termo ou um valor que divide todos os termos daqui. Nesse caso seria o x. E a gente faz isso aqui, ó, x vezes ax mais b igual a zero. E isso facilitou a gente em quê? Se eu tenho uma multiplicação com dois termos, com dois fatores, né? Primeiro fator, segundo fator. Se eu tenho uma multiplicação com dois fatores e o resultado é zero, significa que um dos fatores é zero. Ou seja, ou esse x aqui é zero, ou o ax mais b é igual a zero. A gente já descobre uma raiz, que é o x igual a zero, e depois a gente, com os valores aqui, que eu botei a e b, né? Mas são os valores lá, você vai igualar a zero e descobrir o valor da sua incógnita. A gente já trabalhou uma fatoração aqui na equação de segundo grau, mas agora a gente vai acabar vendo outra. Essa outra fatoração é aquela fatoração do agrupamento. É a fatoração do agrupamento. Aquela que era um pouquinho mais demorada de fazer do que as outras. Tá? Mas como é que vai funcionar? Eu já estou te dando a dica aí. É fatoramento, é agrupamento. Lembra que o agrupamento é o seguinte, você vai tentar pegar o polinômio e separar de forma que fique uma multiplicação de dois pequenos polinômios, certo? Ou seja, você vai separar ele de alguma forma e dentro dele você vai fazer pequenos fatores comuns, tá? Vamos lá, para refrescar a tua memória. Vamos olhar para esse cara aqui, ó. Esse cara tem três termos, certo? Aí lembra que lá, quando a gente viu o agrupamento, a gente via polinômios de quatro termos, certo? Que era mais simples de resolver, porque tinha um passo a menos. E os de três termos. Todos esses aqui são de três termos. O de três termos, a gente tem que pegar um termo e dividir em dois, certo? Dividir, que eu quero dizer, não é fazer operação de divisão. É decompor ele, certo? Fazer decomposição, fazer uma soma ou uma subtração que vai dar aquele cara ali.
Para nossa felicidade, todas as equações já estão organizadinhas, tá? Incógnita ao quadrado, elevado a 1, sem incógnita. Ao quadrado, elevado a 1, sem. Ao quadrado, elevado a 1. Todas elas estão organizadinhas, tá? Então, qual é a dica que eu vou dar agora, já que a gente já passou no passado pelos polinômios e a fatoração? Organiza a tua equação na ordem certa, do maior grau para o menor grau. Organizou? O que você vai fazer agora? Sempre o termo que vai ser decomposto é o do meio. Sempre vai ser o do meio. E aí qual vai ser a regra? A regra vai ser o seguinte: você vai tentar fazer pequenos fatores comuns com os 4 termos que ficarem lá. No final eu vou te dar um pequeno macetinho para você tentar descobrir, tá? Mas vamos lá, ó. Aqui eu tenho esse cara com 3 termos. Eu já sei que é o do meio, né? Eu vou ter que pegar esse 7y aqui, ó. Agora que eu acertei a folha, gente. Agora eu vou ter que pegar esse 7y aqui e vou ter que decompor ele de forma que uma parte dê para fatorar com o y e outra parte dê para fatorar com o 10. De forma que no final eu vou ter 2 termos iguais aqui. Embolou a cabeça? Não tem problema. Vamos lá. Esse eu já vou fazer direto, sem apresentar a linha de raciocínio que talvez vá pela tentativa e erro, mas os próximos eu faço por aí. Olha só. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho que pegar esse 7 aqui e dividir ele em 2 partes, de forma que eu consiga fatorar com os 2. Eu já vou te dizer qual é. Vai ficar da seguinte forma: y² mais 2x, é y, 2y mais 5y mais 10 igual a 0. 2 com 5, 7, certo? Então, elas duas são iguais. Concorda comigo? Não mudei nada, tá? Elas duas são a mesma coisa. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar de 2 em 2, aqui, ó, de 2 em 2, e botar um fator comum. Ou seja, fazer isso aqui, ó, botar um cara para fora. Olha para cá. Quem é o cara que divide esses 2 termos aqui? É o y, certo? Então, se eu puser o y em evidência, vai ficar assim, ó. Y que multiplica y² dividido por ele vai dar y puro. Mais 2y dividido por y vai dar o quê? 2. Certo? Mais... quem aqui eu posso botar em evidência? 5, né? Então, boto 5 em evidência. Ó. 5. Quem vai ficar dentro do parênteses? 5y dividido por 5 é y. Mais, por causa do mais aqui, 10 dividido por 5, 2. Agora, olha que legal. Eu tenho aqui uma soma de 2 termos, tá? E nesses 2 termos eu tenho o mesmo fator, que é o y mais 2. Ora, o que eu vou fazer agora? Y mais 2 divide tanto esse termo aqui quanto esse. Por que ele divide? Se é um termo que dentro dele tem uma multiplicação com y mais 2, significa que esse termo aqui, que é o y mais 2, ele multiplica os dois ao mesmo tempo, certo? O que eu vou fazer agora? Primeiramente arrumar um espaço aqui, né? Porque eu fiz muito grande. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Bota y mais 2 em evidência. Y mais 2 em evidência. O y mais 2, ele multiplica quem? Ele multiplica o y e o mais 5. Igual a 0. Fatorei. Acabou, fatorei. Agora vamos pensar com calma. Se eu quero achar as raízes, pensa comigo. Esse cara vezes esse vai dar 0. Ou seja, esse fator vale 0 ou este fator vale 0. Certo? Pensa comigo. Para esse cara ser 0, quem eu tenho que botar no lugar do y? Menos 2. Achei uma raiz. y1 igual a menos 2. E para esse cara aqui dar 0, quem eu tenho que botar no lugar do y? Menos 5. Então essa aqui que eu vou chamar de y2 é menos 5. Quais são as raízes dessa equação aqui? Menos 2 e menos 5. Tá na dúvida? Usa só meu produto se você quiser. Usa a fórmula de Bhaskara se você quiser, que você vai achar as mesmíssimas raízes. Qual é a vantagem dessa fatoração? Você não precisa passar pela fórmula de Bhaskara e você consegue ver com clareza aqui quais são as raízes, porque visualmente ela é mais interessante. Pelo menos para mim, não sei para você como é que vai parecer aí.
tá certo? Agora vamos para essa segunda aqui. Essa segunda aqui, ela talvez vá complicar um pouco, por quê? Porque eu tenho sinais diferentes. Aí eu tenho que arrumar uma forma de separar ela para fazer a coisa funcionar. Então olha só, eu vou deixar todas elas aqui. Tenta pensar com calma, dá uma pausa aí, tá? E tenta pensar o que você poderia fazer para fatorar essas equações aqui. Pensou? Vamos lá, vou pegar meu lápis aqui porque eu vou tentar valores aqui que podem não dar certo. Bom, seguinte. Vamos tentar desmembrar o 3 aqui, os 3x, para que eu consiga fatorar com o x ao quadrado e com o menos 4. Certo? Aí vamos lá. Vamos ver se funciona assim, ó. X ao quadrado mais 2x mais x. O que eu fiz aqui, gente? Certo? Porque, ó, 2x mais x é igual a 3x, não é isso? Beleza. Aí vamos lá, vamos tentar fatorar alguma coisa aqui, ó. Bom, esse 2 eu sei que dá para fatorar com esse 4 aqui. Então vamos só trocar a ordem aqui para ver como é que fica, então. Se dá melhor, porque, ó, de cara aqui eu sei que dá para fatorar o x, mas aqui não dá para fazer nada, né, nesses dois aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou trocar esses dois de ordem, não tem problema, tá? Aí o 2 eu vou fatorar com 4 porque eu sei que dá. Então, ó, vou apagar aqui. Em vez de botar 2x mais 6, eu vou botar x mais 2x. Pronto, agora sim. Agora vamos lá. Vamos fatorar de 2 em 2, né? Que eu já estou dando aí o caminho do ouro para você. Aí vai fazer o seguinte, o x em evidência. Aqui vai ficar esse dividido por esse vai dar x. Mais dividido vai dar 1. Mais aqui do meio, mais. Quem eu posso botar em evidência aqui? O 2, né? 2. 2x dividido por 2 vai dar x. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Arrumei termos iguais aqui? Não. Serve essa separação que eu fiz aqui, essa decomposição? Não serve. Por que eu fiz esse aqui que não serve? Para mostrar para você que nem tudo que você fizer, aliás, para relembrar que nem tudo que você fizer vai dar para fatorar legal. Entende? E nem tudo vai tá tão na cara. Então a fatoração ela serve para quê? Ela é mais um artifício para você encontrar raízes. Você que vai escolher como você vai encontrar. Já te apresentei aí 3 formas que resolvem praticamente tudo. Que é a fórmula de Bhaskara, que é vamos dizer assim, a líder, né? Ela resolve tudo. A soma e o produto, ela resolve, mas nem sempre a soma e o produto vão estar na cara para você resolver. E a fatoração, que é igual a soma e o produto, nem sempre vai estar tão simples de você ver, tá? No final ainda vou te dar um outro macete aqui, certo? Então, eu fiz isso aqui para mostrar o quê? Que você pode ir tentando, mas nem sempre vai dar super certo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, agora eu vou direto ao ponto, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Olha a quase pegadinha. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos x mais 4x menos 4. Fala a verdade, você ia pensar que esse 3x veio disso aqui? Porque, ó, pensa só nos coeficientes. Menos 1 mais 4 vai dar 3. Então, esses dois aqui juntos são iguais ao 3x. Perfeito? Agora, ó, você vai separar de 2 em 2, certo? E aí faz o quê? Fator comum. Quem dá para botar em evidência aqui? O x. Aí vai ficar o quê? X ao quadrado dividido por x vai dar x. E menos x dividido por x vai dar menos 1. Certo? Mais... Quem dá para botar em evidência aqui? O 4. Correto? Porque tem 4 nos dois. 4 em evidência. 4x dividido... 4x dividido por 4 vai dar x. E menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Olha que legal. Agora eu tenho os dois termos iguais que eu queria. Ó. Quem dá para eu botar em evidência agora? Menos 1. Repara que aqui, ó, daqui para cá, essa primeira etapa, eu fiz 2 fatores comuns. Fiz um aqui e um aqui. Agora, na segunda etapa, eu vou fazer um grandão para geral. Tá? Vai ficar assim, ó. X menos 1
em evidência. Por quê? Porque ele multiplica os dois termos. Dá para eu dividir os dois termos por ele. Ele está multiplicando quem? O x e o mais 4. Pronto, acabou. Acabou por quê? Fácil. É uma multiplicação com esses dois fatores que dá zero. Ou seja, ou esse primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Aí pensa, para isso aqui dar zero, quem tem que ser x? 1. 1 menos 1, 0. Então aqui eu tenho a primeira raiz é igual a 1. Agora, para isso aqui ser zero, o x tem que ser quanto? Menos 4. Por quê? Menos 4 mais 4, 0. Então quem é a segunda raiz? Menos 4. Professor, não acredito em você. Vai lá fazer o Bhaskara. Vê se não vai dar certo o Bhaskara aí. Ok? É isso. Tá? E essas outras duas aqui, ó, você vai ter que fazer um passo a mais aqui. Ok? Repara bem que as duas de cima, o coeficiente A, ou seja, o coeficiente da incógnita ao quadrado, ele não era diferente de 1. Ele é 1 aqui e ele é 1 aqui. Certo? Então isso te facilita no que? Você consegue fatorar legal porque você não tem que se preocupar com o cara que está aqui. Já nesse caso aqui, você tem que se preocupar com ele. E aí que é a grande diferença. Olha só, nessas duas aqui, você consegue fazer direto porque o coeficiente é 1. Então você não se preocupa que na tua fatoração vai ter alguém, cadê? Aqui, ó. Na tua fatoração vai ter alguém que tem um coeficiente diferente de 1. Tá vendo? Ele está todo bonitinho. Nesse caso aqui, quando o coeficiente não for 1, é mais provável que você não consiga fazer pela fatoração. Por quê? Primeiro você vai tentar dividir todo mundo, dividir a equação toda pelo coeficiente A. Se der, aí sim você tem uma boa chance de conseguir fazer pela fatoração. E se não der? Esquece. Esquece não, você pode tentar, mas vai ser bem mais complicado. Tá? E eu não vou falar desse exemplo aqui. Vamos lá. Olha para essa equação aqui. Essas duas aqui a gente consegue fazer, tá? Olha para essa equação aqui. O coeficiente A é 2, certo? O que você vai fazer? Tenta dividir todo mundo por 2. Ou, em outras palavras, faz uma fatoração em que você vai pôr o 2 em evidência. Por que 2? Porque eu quero sumir com esse cara aqui. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Se eu puser o 2 em evidência, ele vai multiplicar o quê? Pega todo mundo aqui e divide por 2. Vai dar k ao quadrado mais 10k mais 25 igual a 0. Certo? Se eu distribuir o 2, vai dar isso aqui de cima. Agora olha para cá. Aqui eu posso fatorar que nem lá em cima. Pense comigo. Eu quero pegar o termo do meio, já falei com o termo do meio, e fazer uma jogada com ele em que eu consiga fatorar com o k ao quadrado e com 25. Pensa qual seria a soma que vai dar 10 que eu consigo fatorar com esses dois caras aqui. Ó, vai ficar assim, ó, 2 vezes k ao quadrado mais 5k mais 5k mais 25 igual a 0. Por quê? 5 mais 5, 10. Fechou. Agora, dá uma pausa aí e termina essa fatoração que eu já volto com ela pronta. Aproveita, terminou com ela, viu como é que faz aqui, ó? Fatora isso aqui por 3, tá? Eu já volto com essa pronta também. Pronto, olha só. Aqui, ó, a gente tinha parado aqui, certo? Então, ó, o que eu fiz aqui? Pus o k em evidência com esses dois carinhas aqui. Ficou k que multiplica k mais 5. K vezes k, k ao quadrado, k vezes 5, 5k. Perfeito? Mas aqui quem eu pus em evidência foi o 5. 5 vezes k, 5k, 5 vezes 5, 25. Ótimo. O que eu consigo ganhar de bom aqui? Eu consigo ganhar aqui. Nos dois termos aqui eu tenho alguém dentro dele, um fator que é o k mais 5, que eu vou pôr em evidência. Se eu puser esse k mais 5 em evidência, ele vai multiplicar quem? K mais 5. Tá aqui. Fatorei. Acabou. 2 vezes k mais 5 vezes k mais 5. Quem são as raízes? Eu sei que um desses três fatores é 0. E já vou eliminar o 2. O 2 não é 0 porque tu está vendo que ele é 2, certo? Ou esse cara aqui é 0 ou esse cara aqui é 0. E eles são iguais. Ó que bonito. Então, ó, quem eu vou botar no lugar do k para isso aqui dar 0? Menos 5. Menos 5 mais 5, 0. E aqui é a mesma coisa. Quem são as duas raízes? Elas são iguais e é o quê? Menos 5. Tá na dúvida, faz Bhaskara. Não acredita em mim, faz Bhaskara. Essa aqui agora
Eu falei que era para você fatorar usando o 3, certo? Aí o que você vai fazer? Fatora o 3. Pus o 3 em evidência, ficou 3 vezes, parênteses, x ao quadrado menos 6x mais 8. Aqui dentro já fui direto à conta. O menos 6x, né, você fez por tentativa, não sei se você achou, vai dar menos 4x menos 2x. Se você fizer esse cálculo, vai dar menos 6x, certo? Aí, aqui eu consigo fatorar de 2 em 2. Então, fatorando esses dois aqui, pus o x em evidência, fica x vezes x mais 4. Distribuiu, vai dar aqui em cima. Se está na dúvida se está certo, faz a prova real, tá? Multiplica e dá lá. E aqui eu pus o menos 2 em evidência. Por que eu pus o menos 2 em evidência? Porque se eu pusesse o 2, aqui ia ficar menos x mais 4 e aí eu ia achar que estava errado. Então eu pus o menos 2 porque eu percebi que se eu pusesse o menos 2, aqui ia dar x menos 4, exatamente esse cara aqui. Quando eu ponho ele em evidência, eu vou arrumar isso aqui, ó. X mais 4, x menos 4, desculpa, vezes x menos 2. E lá fora já tinha quem? O 3. Mesma coisa. O 3 eu sei que não é igual a zero. Quem eu vou botar no lugar do x para isso aqui dar zero? 4, né? 4 menos 4, 0. Então quem é a primeira raiz? 4. E a segunda raiz? Quem eu vou botar no lugar do x para dar zero aqui? 2, né? Porque 2 menos 2 é... Quem são as raízes? Aquelas ali, tá? E aí, assim, vemos o quê? Que a forma fatorada de uma equação do segundo grau é alfa vezes x menos x1 vezes x menos x2. Isso aqui você consegue ver aqui em cima? O alfa, ele vai aparecer quando eu tiver, ó, isso aqui, um coeficiente que não é 1, um coeficiente A que não é 1. Ó, vamos comparar. Alfa vezes x menos alguém vezes x menos alguém. Olha só, igual. Nesses casos aqui de cima, esse alfa era 1, certo? 1. Então você sabe que quando tiver o coeficiente, ele vai estar aqui. Eu vou te cobrar isso aqui? Não, estou te falando que existe um caso geral, certo? E aí, ó, esse x1 é a raiz 1 e esse x2 é a raiz 2. Por que a gente não viu que a raiz 1 aqui, por exemplo, é 4? Então aqui vai ser x menos 4, certo? X menos 4. A raiz aqui não é 2? X menos 2. X menos 2. Aqui no caso as duas raízes são menos 5, né? X menos menos 5. Menos 5 é mais 5. X mais 5. É isso. Agora, qual é o macetinho que eu falei que ia falar? Isso aqui vem da soma e do produto. Ó que bonito. Se você quiser fatorar, você pode tentar confirmar diretamente pela soma e pelo produto. E vice-versa. Ah, eu não sei se a soma e produto está certo, quero fatorar. Tenta. Porque olha só. Se você distribuir isso aqui, se tu fizer a distributiva, tu vai achar a soma e o produto. Como? Ó. Para facilitar, eu vou tirar esse alfa aqui. Ok? Eu vou resolver isso aqui. Certo? Vou resolver não, vou distribuir, fazer o produto notável. Ó. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos x2 vai dar menos x, x2. Por que não ficou ao quadrado? Porque x é uma coisa, x1 é outra, x2 é outra, tá? Então já distribuí esse cara para lá. Agora eu vou distribuir o x1. Menos x1 vezes x vai dar menos x1. E aqui vai dar o quê? Mais x2, x1. O que a gente vai ter aqui? O que a soma e o produto me ajudam aqui? Fácil. A soma, ó, x1 e x2 não são raízes. O último termo é o produto delas. E aqui no meio, ó, eu vou ter a soma delas duas quando eu juntar. Ok? Então, quando você faz aquela situação, você está achando as duas raízes. Qual é o produto? É C sobre A, não é? C sobre A, que é 1. Então, é C x1 e x2 sobre 1, que é igual a ele mesmo. E a soma vai ser o quê? Isso aqui, ó. Menos x2 menos x1 sobre A. Na verdade, é menos B sobre A. Opa, não está aparecendo, meu Deus. Aqui. Menos B sobre A. Certo? Esse sinal vai trocar os dois aqui de dentro. Então, vai ficar mais... É a soma. É isso. Ok? Isso vai te facilitar na hora de escolher os caras certos para você separar. A soma é 7 e o produto é 10. Quem são esses números? 2 e 5. 2 vezes 5, 10. 2 mais 5, 7.
Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Perfeito? Fechamos então, tá? E aí, como consequência, a gente tem como achar uma equação do segundo grau dadas as raízes, a gente sabe disso. Ó, as raízes 5 e menos 6 são solução de qual equação? Bom, eu já sei que ela é dessa forma aqui. Então, olha só. X menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2. Menos 6 dá mais 6. Ele te deu o coeficiente alfa aqui, o que vai multiplicar geral, não deu. Então, o que você faz? Arma multiplicação, fácil. X vezes ele mesmo, x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Aqui, menos 5x. E aqui, menos 30. Igual a zero. 6 menos 5, 1. Ó, a equação é essa aqui. Essa equação tem quais raízes? 5 e menos 6. Tá na dúvida? Tá desconfiando? Faz o Bhaskara. Vai dar certinho. Certo? Ok? E aí, ó. Só para fechar, o que é o trinômio do quadrado perfeito? Ele é um produto notável que tem essa forma aqui. Isso aqui é para você lembrar do ano passado. Eu tenho uma soma elevada ao quadrado, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Uma soma que é k mais 5 vezes ela mesma, ou seja, ela ao quadrado. No fim das contas, você vai achar primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro ao segundo, mais o quadrado ao segundo. Como descobrir se ele é um trinômio do quadrado perfeito? Você vai descobrir o seguinte, ó. Tira a raiz quadrada desse, vai dar A. Tira a raiz quadrada desse, vai dar B. Não é tudo mais? Bota mais. Como é que eu vou confirmar? Multiplica os dois e multiplica depois por 2. Se der o termo do meio é trinômio. A vezes B, AB. Vezes 2, 2AB. É um trinômio do quadrado perfeito. O que isso me ajuda? Bom, só para você identificar mesmo se é um trinômio. Perfeito? Trinômio do quadrado perfeito, só mais um detalhe. Ele só tem uma raiz. Por que ele só tem uma raiz? Porque os dois termos são iguais. Perfeito? É isso. Por hoje é só.